sem dogmas. Sem rótulos. Apenas a verdade da Escritura, comparada com o que o homem criou. Tá na Bíblia? Hoje nós vamos analisar um dos temas mais debatidos da escatologia cristã. Quando ocorrerá o arrebatamento? A Bíblia ensina arrebatamento, sim. Mas quando estudamos o grego original, a cronologia falada por Jesus, os paralelos nas epístolas de Paulo, o livro de Apocalipse e o testemunho unânime da igreja dos primeiros séculos, fica evidente que o arrebatamento acontece depois da grande tribulação. E o pré-tribulacionismo não nasce da Bíblia. Ele nasce da história e de uma origem surpreendente, que veremos mais adiante. Professor, posso te perguntar algo? Eu cresci ouvindo que Jesus vai arrebatar a igreja antes da grande tribulação, que isso será secreto, invisível, mas isso está mesmo na Bíblia? Ótima pergunta, e é importante respondê-la com seriedade. A Bíblia ensina arrebatamento, mas quando analisamos as Escrituras com rigor, percebemos que o arrebatamento ocorre depois da grande tribulação, no retorno visível de Cristo. Vamos examinar o texto juntos. Professor, quando Paulo fala em seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares, isso não significa que nós subimos ao céu antes da grande tribulação? Vamos ao termo grego que Paulo usa em Primeira Carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. A palavra apântesis. No mundo antigo, apântesis significava uma delegação que saía da cidade, encontrava o rei visitante e retornava com ele para dentro da cidade. No Novo Testamento, apântesis aparece apenas 3 vezes. Primeiro, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, versículo 6. As virgens saem ao encontro do noivo e retornam com ele. Segundo, no livro de Atos, capítulo 28, versículo 15. Os irmãos saem ao encontro de Paulo e retornam com ele para Roma. Terceiro, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Ali, os santos saem ao encontro de Cristo e descem com ele. Em nenhum caso, apântesis significa subir ao céu e permanecer lá por 7 anos. Sempre significa encontrar o rei e acompanhá-lo na chegada. Isso elimina a ideia de um arrebatamento secreto. Professor, sempre ouvi que o arrebatamento está no capítulo 4 e o dia do Senhor está no capítulo 5, como se fossem coisas diferentes. Vamos a esta questão dos capítulos. Essa separação é artificial. Paulo trata do mesmo evento no capítulo 4, ressurreição e arrebatamento. No capítulo 5, o mesmo evento sendo chamado de o dia do Senhor. Ou seja, o arrebatamento faz parte do dia do Senhor e não algo anterior. O pré-tribulacionismo precisa separar os capítulos, mas Paulo os mantém unidos. Mas alguns dizem que Mateus 24 é só para Israel. Jesus está falando com quem? Com os discípulos, o fundamento da igreja. E Jesus apresenta a cronologia completa. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículos 29 a 31. Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e ele enviará os seus anjos com o toque da grande trombeta, e eles reunirão os seus escolhidos. Esse é o arrebatamento, a reunião dos escolhidos, por meio dos anjos, ao som da trombeta, na vinda visível de Cristo, depois da tribulação. É explícito. E quando Paulo fala em na última trombeta, é a mesma trombeta do Apocalipse? Sim,
em primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Paulo diz: na última trombeta. A palavra grega é eskate salping, a trombeta final, a trombeta derradeira. A única sequência de trombetas numeradas no Novo Testamento está em Apocalipse, capítulos 8 a 11. E o que acontece na sétima trombeta em Apocalipse, capítulo 11, versículos 15 e 18. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Chegou o tempo de recompensar os santos. Chegou o tempo de julgar os mortos. Isso é exatamente a ressurreição de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a transformação de 1 Coríntios, capítulo 15, a reunião dos santos de Mateus, capítulo 24. O pré-tribulacionismo precisa criar uma trombeta à parte, mas Paulo não cria. E 2 Tessalonicenses, capítulo 2, esse capítulo me deixa confusa. Esse é o texto que destrói o pré-tribulacionismo. Paulo afirma: quanto à nossa reunião com ele, esse dia não virá sem que primeiro venha a apostasia e se revele o homem da iniquidade. Ou seja, o anticristo vai aparecer. A igreja vai passar por perseguição. Depois Cristo volta e então ocorre a nossa reunião. Paulo ensina exatamente o contrário do pré-tribulacionismo. No Evangelho de João, capítulo 6, Jesus repete 4 vezes: eu o ressuscitarei no último dia. Paulo diz: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. A ressurreição é no último dia. Portanto, o arrebatamento é no último dia. Não existe último dia antes da grande tribulação. E os cristãos dos primeiros séculos, algum deles ensinou o arrebatamento antes da grande tribulação? Nenhum. Zero. Nenhum cristão dos primeiros 18 séculos ensinou o arrebatamento pré-tribulacionista. Vamos citar alguns dos principais. Didac, capítulo 16. Então aparecerá o enganador do mundo. E então aparecerá o sinal da verdade. E então o mundo verá o Senhor vindo sobre as nuvens do céu. Epístola de Barnabé, capítulo 4. Nos últimos dias aparecerá o falso profeta e enganará muitos, mas nós devemos vigiar. Justino Mártir, Diálogo com Trifão, seção 32. Cristo virá sobre as nuvens e reunirá todos nós que cremos nele, e então será manifestado o iníquo. Irineu, contra Heresias, livro 5º, seção 29. Durante a perseguição de 3 anos e meio, a igreja será perseguida, mas será salva quando o Senhor vier. Hipônico, sobre o anticristo, seção 61. A igreja será perseguida, então virá o Senhor do céu e reunirá os santos. Tertuliano, contra Marcião, livro 5º, seção 19. Quando o Senhor aparecer do céu e destruir o anticristo, então haverá a ressurreição. Ou seja, todos ensinavam pós-tribulacionismo. Nenhum ensinava pré-tribulacionismo. Durante 18 séculos, não existe uma única linha pré-tribulacionista. Na parte 2, vamos entrar no ponto decisivo. A visão mística de Margaret MacDonald, como Darby transformou essa visão em doutrina, como o pré-tribulacionismo nasceu, as provas históricas, o erro cronológico fatal do pré-tribulacionismo, o verdadeiro significado de guardar-te-ei da hora da provação, o problema das 2 vindas e o mito do arrebatamento parcial. Nos vemos na parte 2. Sem dogmas. Sem rótulos. Apenas a verdade da Escritura, comparada com o que o homem criou. Tá na Bíblia?